Capítulo 2 de Gálatas, a carta que Paulo escreve à igreja da Galácia. Eu quero aqui ser bem sucinto, bem objetivo naquilo que o Senhor me confiou. Com certeza é algo muito simples. Eu dizia pela manhã, nesta manhã aqui, numa reunião que nós tivemos de liderança, da simplicidade que há no Evangelho. Mas muitas vezes, por essa simplicidade, né, a astúcia de Satanás, como foi lá no Éden, né? Ele, de uma forma astuta, ele chega ali, aquilo que era simples, aquilo que era para ser tão simples, ele coloca ali, não é bem assim, ele começa ali, enfim, e acaba mudando o entendimento, acaba fazendo com que o entendimento, né, que era um entendimento ali de uma comunhão, né? Tanto é tão tremendo que Deus ali, eu estou pregando outra coisa já, mas aleluia. Quando até ouve o que houve ali, né, que a astúcia da serpente ali, que chega ali com aquela, né, sutileza ali, o Senhor aparece ali, e o Senhor fala com ele: Adão, onde estás? Né? E na realidade Deus não falou para ele: Adão, você errou, você falhou. Quer dizer, muitas vezes Deus está falando: onde você está? Né? Que Deus, antes de falar do teu e do meu pecado, Ele quer relacionar com a gente. Deus é um Deus de relacionamento. Ele, todos os dias, na viração do dia, Ele estava ali para se relacionar. Deus é um Deus que quer se relacionar com a gente. Mas o Adão que falou: olha, eu ouvi a tua voz e tive medo. E o Senhor ainda pergunta para ele: por que você teve medo? Você fez o que eu disse que não era para você fazer? Ou seja, quem se condenou ali na realidade não foi Deus que apontou o erro, foi Ele mesmo que se entregou. Deus, antes de falar do meu e do seu pecado, Ele quer relacionar com a gente, Ele quer realmente, sabe, nos chamar para um relacionamento. E ainda hoje é assim, irmão. Deus é um Deus que se relaciona com a gente. Deus é um Deus que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O Senhor veio para que realmente, sabe, Ele assumisse. Você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele começa então a endireitar as minhas, endireitar as tuas veredas, e me levar a pastos verdejantes, me levar a comer o melhor desta terra, me levar a viver em novidade de vida, me levar, sabe, a viver uma vida em abundância. Querido, todo o projeto de Deus é esse. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu até preguei um pouco sobre isso em Barretos. Quando é que nós não temos essa vida em abundância? Quando o diabo que vem para matar, roubar, destruir, tira de nós verdades e caminho. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Como eu não vivo a vida em abundância, ele tira os caminhos que me levam a essa vida e me tira verdades. Eu deixo de viver as verdades e deixo de caminhar pelos caminhos que me levam a uma vida abundante. Aí eu começo a passar por alguns funis, algumas adversidades. Mas a pregação não é essa. Mas isso veio só de... Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 18 a seguir, diz assim: glória a Deus. Porque se torno a edificar, aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, que Cristo morreu debalde. Aqui, amados, nós sabemos claramente que esse texto está totalmente relacionado a você ser justificado por obras da lei, ou você ser justificado diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Esse é o tópico da mensagem, isso é realmente o que está se tratando aqui. Mas eu quero tirar aí algumas coisas desse texto aí, sabe, de algumas coisas que nós tivemos que destituir das nossas vidas, quando nós conhecemos a Jesus. Quando Jesus, então, sabe,
de alguma forma, ele foi recebido por mim e por você. Na realidade aqui, esse texto vai falar que nós tínhamos as nossas práticas, nós tínhamos os nossos modelos, nós tínhamos as nossas estruturas, o povo tinha a lei, e tantos costumes, tantas práticas, tantas estruturas, tantas coisas que o próprio Paulo e tantos outros aqui, eles vão dizer, olha, por causa disso eu abri mão disso, eu desfiz daquilo, tá? Eu considero isso como refúgio, eu considero aquilo, como esterco, como escória, pelaquilo que eu ganhei, aquilo que eu perdi não vale nada. Então as nossas estruturas, os nossos modelos de entendimento, as nossas culturas, tudo isso foi, transformado a partir do momento que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. O Senhor começou então a abrir o nosso entendimento, tirar as escamas dos nossos olhos, e nós fomos deixando essas coisas, nós fomos abrindo mão dessas coisas, nós fomos alguns costumes que nós tínhamos, lá atrás, sem conhecer esse Jesus, sem conhecer essa graça, sem conhecer essa fé, sem conhecer essa justificação, como Martinho Lutero, ele bate de frente ali, você sabe da história, ele tem que defender a fé, né, diante de tudo que estava acontecendo ali, pelas indulgências e tantas coisas, não quero entrar nessa celeuma não, mas você sabe de tudo isso. Então, para abrir mão de todas aquelas coisas, indulgências, costumes, práticas, nós então entendemos em Cristo, nós entendemos que havia algo melhor para nós, algo que realmente começou a fazer toda a diferença em nossa vida. Então, querido, eu quero trabalhar essa questão, dessas coisas, dessas práticas, desses modelos, dessas estruturas que nós destruímos, que nós abandonamos, e eu quero focar, que você coloque aí como um neon aí, como algo que está aí, como, bem reluzente assim, né? Mais do que aquela roupa que de vez em quando a Thaís vem, aquela marca texto, mais ainda, né? Mais do que o óculos da Andréia. Amém ou não? Fica fácil de entender assim? Mas, querido, eu queria que você voltasse aí para o versículo 18, por gentileza. É aqui que eu quero trabalhar e te levar a algumas coisas, que é tudo que o inimigo quer. Porque, querido, pela fé, quando a palavra diz assim, eu estou plenamente certo. Ou seja, a minha vida é justificada pela fé. Eu, pela fé, eu aceitei Jesus. Quem viu Jesus aqui? Quem viu ele morrer? Quem viu ele ressuscitar? Então você ouviu uma palavra. A fé vem pelo ouvir. Então você crê em algo que você ouviu, e você colocou fé naquilo. Isso trouxe salvação. Confessa com a boca e crê no coração. Traz salvação, né? Então pela fé nós estamos de pé. A fé, nos colocou de pé. Andamos por fé e não por vista. E a palavra vai dizer que nós temos que permanecer na fé. Permanecer na fé, né? E aqui nós estamos falando sobre algo de ser justificado pela fé, mas não voltar, porque se torna a edificar. Aquilo que destruir, constitua a mim mesmo transgressor. Mas agora vamos falar dessa questão. Paulo, ele vai dizer, ali aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, eu estou plenamente certo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Bem simples, irmão, bem arroz com feijão, eu não tenho dúvida nenhuma. Vou repetir, eu não tenho dúvida nenhuma, eu estou plenamente certo, eu estou convicto, eu sei que eu posso, estribar nesse entendimento, que aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para completá-la. Então, queridos, nós vamos trabalhar isso, essas questões que Deus inicia, Ele me dá um entendimento que pela fé eu o recebo como Senhor, só que aí Ele começa a endireitar as minhas veredas. É aqui que eu tenho que me manter na fé, só que eu tenho que tomar um certo cuidado, porque muitas coisas que vão sendo destruídas, muitas vezes, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O modelo, a estrutura, os pilares, as diretrizes são outras.
não são as que eu tinha antes. Elas tiveram que ser destruídas. Mas o inimigo, ele está a todo momento batendo na tua porta para você trazer de volta aquilo que foi destruído. E Deus está trabalhando, né? Eu queria, coloca para mim por gentileza, Hebreus, capítulo de número 10, 13. Hebreus capítulo de número 13. Aleluia. O grande propósito de Deus, irmão, é por isso que essa palavra, eu preciso fazer ela ecoar aqui, para você entender a mensagem, que ela é muito simples. Se eu for colocar a palavra correta mesmo, ela é até simplória, ela é mais do que simples, mas eu tenho que entender esse aperfeiçoamento. Nós todos aqui temos áreas das nossas vidas que estão passando por um aperfeiçoamento. Ninguém aqui é perfeito, a começar por mim, talvez o mais defeituoso aqui sou eu. Mas querido, todos nós temos áreas que estão sendo trabalhadas. Todos nós temos áreas que Paulo está dizendo, eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo, até a volta de Jesus. Dia após dia, esse Senhor que tomou a sua vida como dele, você entregou a vida para ele, ele vai aperfeiçoar, ele vai endireitar as tuas veredas, ele vai te colocar em cenários para realmente você ser provado e aprovado. Isso vai acontecer diariamente, por isso que ele te ama, ele não te abandona, sabe? Não importa como você está, vem do jeito que você está, mas ele vai transformar dia após dia a sua maneira de viver. E esse aperfeiçoar está totalmente correlacionado a isso. Hebreus 13, 20 está dizendo assim: ora, o Deus de paz, Jeová Shalom, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, diz assim: vos aperfeiçoe. Fala comigo assim, ele está me aperfeiçoando. Fica firme aí nisso. Esse Deus que começou a boa obra, querido, ele não te abandona, não me abandona, sabe, até completar a obra na minha vida, na sua vida. Paulo diz, eu tenho plenamente certeza, eu estou plenamente certo, que aquilo que ele começou, ele é fiel para completar. Ou seja, até o momento que ele chega lá, eu completei a carreira, eu guardei a fé, quer dizer, eu estou pronto agora, mas Deus fez a obra dele em mim, e permitiu fazer através de mim. Foi isso que aconteceu com Paulo, e não vai ser diferente comigo e com você. E aqui o escritor aos Hebreus, né, ele vai dizer assim, ora, o Deus de paz que tornou a trazer do concerto, né, aí vai dizer, vos aperfeiçoe, diga comigo, em toda boa obra. Aqui, queridos, que a gente precisa colocar um pouco mais de ênfase, porque você tem, assim como eu disse aqui a respeito, falando com o pastor Marcos, o próprio Jesus, em dado momento ali que, sabe, o que ele tinha que renunciar ali, era simplesmente a sua vida, era o cálice que ele tinha que tomar naquele momento ali, a ponto de ele dizer, se possível, afasta de mim esse cálice, era morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade, por algo que ele não fez. Ele tinha que renunciar à sua própria vontade, para assumir a vontade do Pai. E aqui não é muito vezes diferente, é lógico que não tem esse grau de relevância, mas está dizendo aqui, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade. Mas para a vontade dele ser feita, eu tenho que renunciar a minha. Mas aqui está dizendo assim, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre, amém. Então, querido, tem área da minha vida que talvez eu ache, talvez eu pense que está bem, mas quando eu passo ali um crivo, quando eu vou ser provado naquela área, muitas vezes eu sou reprovado. Então Deus vai fazer o que? Vai operar, vai fazer com que haja situações em que aquilo que eu vou passar e enfrentar vai trazer um aperfeiçoamento. E aí eu vou, sabe, confrontar com uma verdade que liberta. A verdade que liberta não é aquela que você conhece, não. Porque a palavra ali, eu já falei isso várias vezes, mas não me custa repetir. Ela começa no João 8,31 dizendo, e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Primeiro ponto, fé, crença, crê nele. Porque o judeu que não crê em Jesus ainda, ele está esperando ainda, como se aquele primeiro Jesus que veio fosse um impostor.
E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, a verdade que eu conheço não é aquela que eu apenas de forma teórica, mas é aquela que ela já entrou no meu coração e fez com que houvesse mudança de entendimento, metanoia, e eu paro de praticar aquilo que não era verdade, eu assumo aquela verdade no lugar, ela me liberta. Mas se eu só conheço a verdade, não vou falar como o Bolsonaro, que eu vou arrumar confusão. Não adianta eu ter um slogan, irmão, mas na prática eu continuo sem mudança, eu continuo com as mesmas práticas, eu continuo sem me permitir viver uma verdade, eu só conheço um jargão. Aquilo é só algo bonito de se falar. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas quando? Quando eu assumo essa verdade, eu renuncio uma mentira. Aquela mentira eu não pratico mais. Aquilo que eu fazia eu não faço mais. Aí aquilo me libertou. Mas aí vai ter outras áreas da minha vida que talvez eu vou ser preciso ser aperfeiçoado, e Deus vai vir com a sua palavra. Diz Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele começa esse processo de aperfeiçoamento numa área na minha vida, numa outra área diferente na vida da Paulinha, outra área diferente na vida da Lina Rosa, e assim um por todo, um ali, outro aqui, e Deus vai trabalhando, e Ele não te deixa pela metade, não me deixa pela metade. Ele vai fazer cumprir a vontade dEle na minha e na sua vida. Mas tem vez, querido, que eu falo assim: mas pastor, por que está doendo tanto? Por que eu estou sofrendo tanto nesta área? Porque nessa área, ainda que você já tenha conhecido a verdade, você não assumiu aquela verdade. E muitas vezes, quando você vai enfrentar aquela situação, você torna a edificar o mesmo procedimento que você tinha antes de conhecer Jesus. Você continua fazendo do seu jeito, e eu também. Aí eu falo: mas por que isso não dá certo? Porque ainda não operou em mim a vontade dEle, ainda que Ele queira, sabe, Ele está trabalhando para me aperfeiçoar em toda a obra, para que eu faça a vontade dEle. E tem muitas vezes que para fazer a vontade dEle, eu volto a insistir aqui: você tem que renunciar à sua. Paulo fala: eu joguei isso fora, como se fosse esterco, escória, lixo, sabe, perto do que eu ganhei, o que eu perdi não vale nada. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu fui fariseu, segundo a lei eu fui isso, eu fui, segundo a lei, irrepreensível, mas aquilo que para mim era lucro, eu reputei por perda. Tipo assim, aquilo que eu deixei, pelo aquilo que eu assumi, não vale mais nada, perto daquilo que realmente é essa excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo amor do qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco. Mas eu assumi uma verdade. Mas aqui, queridos, eu quero frisar isso aqui para a gente trabalhar uma outra questão. Está dizendo assim, volta no 20, deixa eu deixar bem claro isso. Vamos ler os dois de uma vez só, para a gente passar para uma outra parte aqui. Ora o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, o qual seja a glória para todo sempre. Amém. Ou seja, assim, Ele está me aperfeiçoando, diga assim, Ele está me aperfeiçoando para fazer a vontade dEle, operando em mim o que perante Ele é agradável. Hebreus capítulo 10, versículo de número 36. Tem promessa que está demorando, mas Ele está trabalhando. E aí, querido, Ele está trabalhando na minha vida numa área, na tua vida na outra, para que você entenda isso, que Ele está me aperfeiçoando e te aperfeiçoando para fazer a vontade dEle, operando em nós o que perante Ele é agradável. Depois que você faz a vontade dEle, você é inserido no 36 aí. Está dizendo assim, porque necessitais de paciência. Por quê? Porque muitas vezes você vai espernear, muitas vezes você não vai querer, muitas vezes, se possível, afasta de mim esse cálice.
Você ora uma vez, ora duas, ora três. Paulo orou 3 vezes pelo espinho na carne. Você está aqui? Você tem que fazer isso. Estava falando agora há pouco com o irmão que estava aqui. Ele estava dizendo da dificuldade que ele tinha de fazer algo, que ele acabou entendendo em Deus. E só que muitas vezes, até que a gente faça isso, a gente está preso ali. E parece que as promessas de Deus não se cumprem. Por quê? Porque Deus ainda não operou aquilo que perante Ele é agradável. Porque Ele está tentando fazer a vontade dEle nessa área, na sua e na minha vida. Ele não está conseguindo. Aí você fala, mas essa promessa não se cumpre. Por quê? Porque isso ainda não aconteceu. Porque está dizendo assim, ó, porque necessitais de paciência, para que depois, diga comigo, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tem promessa batendo na tua porta, mas de repente tem coisas aí que impedem que essa promessa se cumpra, porque tem algo ainda que a vontade dele ainda não foi vista na minha e na sua vida, e ele está trabalhando para que você descubra, não é essa vontade que eu tenho, não é isso que eu te chamei a fazer e ser, não é dessa forma que eu quero que você lida com isso, lida com aquilo. Então, querido, esse trabalhar de Deus é poderoso, é maravilhoso, porque Ele quer realmente, se tem uma coisa que Ele tem satisfação, é me abençoar, te abençoar. Ele veio para isso. Vou repetir, Ele veio para isso. Mas é um Deus que trabalha. O meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Esse grande pastor das ovelhas, sabe? Esse grande, sabe? Ele está me aperfeiçoando em toda boa obra, para fazer a vontade dEle. Por quê? Porque tem promessas dEle, a meu e a teu respeito, que Ele tem prazer em fazer cumprir na minha e na sua vida. Agora aqui tem um detalhe, irmãos. Muitas vezes essa falta de paciência, ou essa, sabe, essa situação que muitas vezes, sabe, como ele está dizendo assim, ó, e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis discipulados por essa minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra me discipula, a palavra me mostra uma verdade que eu não estou praticando, me mostra uma verdade que se eu praticar ela, eu vou ser aperfeiçoado naquela área. Mas muitas vezes vai ter uma guerra da minha vontade contra aquilo, porque aquilo eu tenho que muitas vezes renunciar a alguma coisa. Eu tenho que muitas vezes, sabe, pedir perdão por coisas, mas eu não preciso pedir perdão, mas o princípio é de pedir perdão. Quando eu não peço perdão, muitas vezes eu não sou curado, é um princípio. A promessa é cura, mas a pessoa não perdoa. Aí eu não recebo cura. Por quê? Porque você não perdoa. Agora, quando Deus te aperfeiçoar para você entender a importância do perdão e você perdoar e ser perdoado, o que acontece? Você está pronto para ser curado. É o caso, né? Chega, é tremendo aquela história lá da pessoa que foi conduzida lá, né? Não tinha como entrar na casa, 4 amigos lá levaram, né? Ali naquela maca, e chegou com aquele homem ali, não dá para entrar por aqui, olha esses amigos, vamos pelo telhado, aí arrumaram lá um jeito de descer, né? Jesus está vendo tudo aquilo. Jesus não está, sabe, sem entender todo aquele processo ali, mas muitas vezes esforça-te, tem de bom ânimo, eu serei contigo. Deus está vendo até que forma você está disposto a se esforçar para realmente você ter o que Ele já está pronto para te entregar. Mas tem a minha parte e a tua parte. E esse povo estava ali, a fé deles, estava agindo a fé. Colocaram a pessoa lá, a hora que chegou ali, Jesus não falou, seja curado. Perdoado estão os teus pecados. Aí já começou a confusão, mas quem é esse? Porque tem situações, irmão, que se não tiver perdão, não tem cura. Alô? É Ele, Salmo 103, versículo 3, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Ou seja, o perdão vem antes da cura. Mas isso é só uma pincelada, tem muitas outras coisas que Ele está tentando fazer, né? E eu estou esperneando. Vou falar outra coisa, dízimo e oferta. A pessoa está sendo esfolada, a pessoa está sendo saqueada, a pessoa está ali e vai, mas a pessoa está lutando contra isso. Mas por que eu estou sendo? Porque está escrito na palavra, o ladrão vem para isso, para roubar, matar e destruir. E o que repreende? Vamos fazer uma campanha de 7 quinta-feira, vamos fazer... Vou fazer o que for, irmão, que vai repreender o devorador, é dízimo. Então aí, se isso não é aperfeiçoado na minha vida, eu continuo, sabe, ali, e parece que essa promessa na minha vida financeira não se cumpre. Eu posso abrir um leque aqui muito grande, de várias situações. A pessoa que murmurava, a pessoa que tinha, sabe, enfim, hábitos. Então essas estruturas, esses costumes,
quando nós vimos para Jesus, isso tudo tem que ficar assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, é do jeito de Cristo, não pode ser mais do meu jeito, porque senão eu quero reivindicar algo que Ele falou, eu quero fazer, você que não deixa. Essa escapou. Você está comigo? Agora, querido, para a gente ser bem simples, eu disse que é tão simples que chega a ser simplório. Tem um ovinho frito no final, não tem bife não. Arrozinho com feijão, ovinho, mas é caipira, viu, Forte? Ovo caipira. Então aqui que tem um perigo, onde nós iniciamos. Está dizendo assim, porque necessitais de paciência. Querido, tem muitas coisas que você vai, sabe? Vou te falar aqui pela 38ª vez. A questão do carro da Marluce. Eu posso ter certeza, se eu pedir para levantar a mão aqui, tem um mínimo para metade da plateia não sabe da história, viu? Tem muita gente nova. Mas, querido, todo aniversário, sabe, não foi uma vez só não. Isso talvez até é bom, né? Pela conversa que eu tive agora há pouco aqui. Todo aniversário, irmão, toda hora que era para mim estar feliz, acontecia alguma coisa. Era uma moto que batia, era um carro, era alguma coisa, parava lá no carimbeiro, via uma caminhonete, subia em cima do carro. Mas por quê? Porque tinha ali algo que eu falei o que não devia falar. A linguinha, né? Eu queria dar um carro para ela de verdade, ela queria um Peugeot. E ainda hoje, de vez em quando passa umas propagandas de Peugeot na televisão, eu tenho que, tipo assim, ó, você viu que tem que tentar tirar o foco dela, entendeu? Mas ali e tal, ela queria um Peugeot 206 e tal, e não tinha, Rio Preto, a concessionária, Araçatuba, e ela queria de uma cor específica, né? E saiu o 206, o primeiro carrinho arredondadinho que saiu, aleluia, esse carrinho aí é legal, então, fazer o quê? Queria dar outra coisa, né? Mas você quer Peugeot, vai, liga aqui, liga ali e tal. Conclusão, a gente saindo de um funil tremendo. Deus estava trabalhando em outra área da minha vida, que eu já contei algumas vezes aqui, financeiramente falando. Mas Deus nos abençoou, nos prosperou ali, que nós saímos de um cenário ali, precisava devolver o carro dela, que eu tinha vendido, porque eu estava passando por uma coisa, porque Deus estava me aperfeiçoando numa outra área. Mas ali sobrou o dinheiro para devolver o carro dela, que eu tinha vendido em toda essa situação financeira ruim ali. Ah, você quer esse carro? Quer tal, liga em Rio Preto, não tem, Araçatuba não tem, o carro tem lá em Ribeirão Preto. Olha pra você ter dificuldade. É Ribeirão que tem? É Ribeirão. Oh, quanto que é, quanto que não é, tal. Depositei a metade do valor do carro à vista. Falei, ó, chegando aí a gente vê essa questão de documentação, eu pago a diferença. Pode ser? Pode. O cara reservou o carro, fomos lá buscar esse carro. Pega outro carro aqui, vai lá e vem rodando com esse carro. Aleluia, glória a Deus, é isso que você quer, é esse o desejo do teu coração. Então tá bom. É isso, então tá bom. Tem uns desejos do coração que é esquisito, mas Deus é bom. Mas só que aí acontece o seguinte, o bonitão aqui pegava o carro muitas vezes para ir para Rio Preto, junto com ela, e eu ia dirigindo. E aí aquilo não tinha descido direito ainda, né? Vira e mexe, eu falava, mas esse carro teu, misericórdia, mas não anda, hein? Eu colocava a mão para fora assim, fazia assim, ó. 1.0, mas daqueles primeiro. Era bonito o carro, irmão. Pode ver o Peugeot 206 Soleil, era bonito na época. Depois veio o Golzinho arredondado, veio outros carros arredondou, mas o primeiro foi o Peugeot Soleil 206. Mas aí eu outra hora aquela trepidação, falei, misericórdia, esse carro parece uma carroça. E aí foi, né? Deus está abençoando, tá? Tanto é que eu saí de uma situação financeira terrível e tinha dinheiro para comprar um carro à vista. Deus é bom. Só que naquela área ele precisava me aperfeiçoar. Naquela área ele precisava me ensinar uma lição. E aí aconteceu o quê? Daí pouco tempo o carro sofreu o primeiro acidente. No que sofreu o primeiro acidente, eu falei, Senhor, o que está acontecendo, tal, ali do meu jeito, não, misericórdia, olha isso, tal, no dia de aniversário e tal. No outra vez, outro acidente. Daí a pouco vai pegar um carimbo lá, uma caminhonete daquelas carrocerias de madeira, sobe em cima do capô do carro e vai rasgando tudo ali, sabe? A gente tava, foi um susto doido. Você imagina uma D10 daquelas antigas, com carroceria de madeira, começa a vir para cima do carro assim. E aí, até aí, ó, presta atenção. Uma vez, duas vezes, três vezes,
Aí você está achando que a tua promessa demora, mas muitas vezes, querido, se Deus não fazer cumprir a vontade dele naquela área, você não obtém a promessa. Abraão, quando ele fez o que era para fazer, Deus falou para ele: agora sei que você está disposto a ir comigo até as últimas consequências, até o filho que eu pedi para você, você me entregou. Deveras que eu vou te abençoar muitíssimamente, eu vou mudar. Aí, querido, assim, aí foi juntar a fome com a vontade de comer, tudo veio de bênção na vida de Abraão. Mas quando ele fez a vontade do Senhor, mas ele teve que abrir mão dele, ele foi atrás, ele sacrificou, entregou o Isaac dele, você sabe da história. Mas vamos voltar para o Peugeot. Aí um dia, ela vai no mercado, salvo engano, e dentro da garagem, ela está tirando as compras. Eu estou do lado de fora, o portão basculante fechado, não estou sabendo o que está acontecendo do lado de dentro, né? A visão não foi aberta. Eu, no controle. A hora que o portão começou a abrir, o porta-malas do carro dela estava aberto. Você imagina o que aconteceu? Amassou a tampa do porta-malas traseiro. E amassou. De novo. Nesse momento, eu falei assim: Senhor, o que está acontecendo? Ele disse assim: você não disse que é uma carroça? Literalmente, irmão, você não disse que é uma carroça? Ou seja, vai virar. Eu estou fazendo o que você disse que é. Você crê que é uma carroça? Vai transformar numa carroça. Então, querido, muitas vezes tem áreas na minha vida que é diferente da sua. Talvez você não erra dessa proporção igual eu, mas você erra em outras áreas. Mas ali, o que aconteceu? Opa, aí eu me humilhei, joguei o joelho para o chão e falei: Senhor, me perdoa. Porque esse carro veio através de uma bênção do Senhor. O Senhor nos tirou de uma situação tão terrível. E muitas vezes faltou gratidão no meu coração. Era para me estar agradecendo pelo Senhor, porque foi algo que o Senhor cumpriu, o desejo do coração da minha esposa. E o Senhor nos deu condição financeira para comprar. Eu, me humilhei, falei: eu retiro essa palavra, me perdoa por essa palavra. Eu abençoo esse carro. Enquanto esse carro estiver com a gente, esse carro vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. E tem mais um detalhe: quando nós tiver que vender esse carro, a pessoa que comprar esse carro vai ser muito feliz. Eu já estava querendo sair do carro, né? Só para você não ficar muito sisudo aí, né? E esse carro vai ser uma bênção. Querido, nunca mais nem mosca pousou no carro. Então tem coisas, irmãos, que em outras áreas, sabe? Eu podia abrir aqui para você e falar um monte de coisa, onde Deus precisava aperfeiçoar alguma coisa na minha vida para eu fazer a vontade dele. Você está junto comigo até aqui? Volta lá para mim, por gentileza. Que necessitais de paciência, para que depois, quem crê que tem promessa de Deus chegando para a tua vida aí? Mas tem coisa que Ele vai trabalhar na tua vida para você fazer a vontade dEle. Assim como fez com Abraão, assim como fez em mim, em algumas áreas, está fazendo até hoje. E muitas vezes a gente ainda... Paciência. Necessitais de paciência. Essa paciência está nisso, irmão. Não está dando certo ali. Escuta o que Ele está falando. Se vocês permanecerem na minha palavra, eu busco uma palavra. Eu busco: Senhor, fala comigo. Senhor, por que isso? Senhor, o que está acontecendo? Ele falou: você não falou que é isso? Ou seja, aí a palavra dele se cumpriu: clama a mim, responder-te-ei. Eu clamei, ele respondeu. Eu coloquei aquela verdade em prática e ele me abençoou. Olha para o teu irmão, vê como que é simples. Só que tem coisa, irmão, que eu continuo insistindo, para que Deus, parece que Deus se transformou no gênio da lâmpada. Eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Deus está falando: assim eu não faço, porque não é a minha vontade. E se eu fizer do jeito que você quer, vai ser prejudicial para você. Se eu fizer o que você quer, do jeito que você quer, eu não sou Deus, eu virei gênio da lâmpada. Você está aqui? Agora continua o texto. Porque ainda um poucochinho de tempo, que há de vir, virá e não tardará. Quando vai vir? Quanto mais rápido vai vir? Quanto mais rápido eu entender qual é a vontade dele e colocar em prática. Porque ainda um poucochinho de tempo, que há de vir, virá e não tardará. Todavia, mas o justo, diga assim, viverá da fé.
Esse da fé aí, irmão, eu posso trabalhar nessa situação. Aí o contexto é outro, mas eu posso trabalhar. O que é isso? Eu creio que se ele não fez ainda, ele não vai fazer. E se tem alguém errado, sou eu. Que ele sabe fazer a parte dele. Eu que muitas vezes não sei me preparar para receber. Eu sei que a vontade dele, eu ainda não fiz, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando essa vontade boa e perfeita e agradável, eu consigo praticar ela, ele vem e entrega o que ele tem que entregar. Ele vem, querido. E as promessas, sabe, as promessas dele são verdade na minha e na sua vida. Mas está dizendo assim, que eu tenho que ter paciência, mas está dizendo, o justo viverá da fé, sempre crendo, sabe, que se eu ouvir a voz dele, será pois que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e teres o cuidado de fazer da forma que ele está falando, a bênção vem sobre você e te alcança. A bênção vem, amados. O justo viverá da fé, continuar crendo, batendo na porta, falando com ele, Senhor, o que está acontecendo? Aí está dizendo, e se ele, diga assim comigo, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É isso aqui que eu quero trabalhar, é você tornar, edificar aquilo que lá atrás você destruiu. O que é esse recuar aqui, irmão? Recuar na fé. Eu creio naquilo que realmente é a verdade, mas muitas vezes eu não estou conseguindo daquela forma, eu começo a fazer do jeito que eu fazia anteriormente. Quem está me entendendo? Eu começo, sabe, edificar de novo aquilo que eu mesmo destruí. Eu sei que aquilo não agrada a Deus. Eu sei que daquele jeito Deus não se agrada. Eu sei que daquela forma Deus não me abençoa. Mas eu continuo fazendo do meu jeito, como se Deus não existisse, como se a minha vida fosse minha. Como se eu realmente, sabe, Senhor, eu estou buscando do jeito do Senhor, mas do jeito do Senhor não está dando certo, eu vou voltar a fazer do meu jeito. Fala para a pessoa que está do seu lado, querido, você me desculpa, mas você só vai retardar o processo. É aqui que eu quero trabalhar no encerramento. Porque tem muitas coisas, irmão, eu já atendi pessoas, sabe, eu tive o privilégio de atender algumas pessoas que eu louvo a Deus, né? Aleluia, eu até falo, tem muitos que não contam o testemunho, mas tem muitos que vão contar. Começar a pegar no pé, fazer que nem eu fiz com a Nayara hoje de manhã. Tem pessoas que você fala, querido, é assim. Ah, pastor, querido, mas é assim que Deus está falando para fazer. Mas, pastor, querido, você não tem noção como que as pessoas... A direção é essa, uma pessoa está esperneando, está teimando. Tá, vai, ó o Abrão. Deus chama ele desce para o Egito. Essa aqui não é minha mulher, é minha irmã. Vai com a escrava, não tem filho. Mordomo Damasceno Eliezer. Vai ser, vai para lá, vem para cá. Vai. Abrão, anda na minha presença, ser perfeito. Ou seja, só faz o que eu estou mandando você fazer. Mas o cara está para lá, está para cá. E ele está. Demora 25 anos. Mas Deus quer fazer hoje. E será que, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração? Quando eu não endureço o coração, eu falo, Senhor, eu que falei que é carroça, eu que fiz tudo isso aí, Senhor, é por causa de mim. Quando Jonas entendeu lá que ele estava no ventre de peixe, por causa das decisões dele mesmo, sabe, ele falou, por causa de mim tudo isso sobreveio, mas joga o meu Jonas no mar. Querido, quando eu assumo a minha parte, com certeza Deus está preparado para fazer a dele. Agora essa é a questão, mas o justo viverá pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus e a pratico, as bênçãos vêm até mim e me alcançam. Mas agora, muitas vezes ele está dizendo, se é condicional. Você pode simplesmente ouvir a voz do Senhor, tomar atitude, fazer o que ele está mandando fazer, ou você recuar. O que é recuar? Está simples, é você continuar fazendo do seu jeito, não por aquilo que ele está fazendo você ouvir. Que a fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo o que é para ser feito, mas você não quer fazer. Você está recuando. E está dizendo, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora para a gente trabalhar isso aqui, 1 Reis 16, 34. Eu quero orar com vocês. Que dia que é hoje? Não ouvi. Então nós estamos vivendo nos nossos dias. Nós estamos em outubro de 2024. Mas aqui tem uma pessoa que nos dias dele, ele ignorou alguns princípios, ignorou alguns acontecimentos.
ele ignorou algumas verdades. Aqui está dizendo, em seus dias, como você está vivendo os seus dias, eu estou vivendo os meus, nós estamos vivendo os nossos dias. Está dizendo, em seus dias, Hiel, o betelita, o habitante de Betel, ele edificou a Jericó. Olha, querido, Jericó tinha sido destruída. Agora, por que Jericó teve que ser destruída? Porque se fechou. A palavra, ela é bem clara ali. Jericó estava, sabe, totalmente, tem traduções ali que vai falar assim, sabe, vai colocar ênfase desse fechada, né? Quer dizer, ninguém entrava, diga comigo, ninguém saía. Tem muitos crentes assim, irmãos, não vieram hoje. Não entra nada novo, porque a pessoa está totalmente fechada em si. É o que eu quero, é do meu jeito e não tem conversa. Por cima de mim só avião. Comigo é diferente. Eu não sei o que, e vive uma vida abençoada. Então Jericó se fechou. Então Deus teve que trazer um ato profético ali para, sabe, para poder entrar. E ali teve aquele ato profético, você sabe da história lá e tal, e teve que ser destruída aquelas muralhas, os impedimentos, os obstáculos, para que Deus possa entrar na minha vida, na tua vida, no meu Jericó, no teu Jericó, sabe, onde está totalmente fechado. Deus vai trabalhar para que Ele possa entrar aí dentro do teu coração, se ele estiver endurecido. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Jericó tipifica coração endurecido, não entra nada, você fala e a palavra volta para você, rebate, a pessoa simplesmente, ela se esquiva. Pastor, não, já fiz isso aí. Se isso daí resolver, você já tinha feito. Mas não adianta eu fazer isso não. E a pessoa continua enferma, continua com aquela dificuldade, continua. Porque Deus não consegue aperfeiçoar naquela área, para fazer a vontade dele, para ele entregar as promessas. E Jericó estava assim, a ponto de Deus ter que preparar então, para que aquilo fosse destruído. Então Deus deu uma direção em Josué capítulo 5 ali para Josué, rodear a cidade, gritar, você sabe da história. Só que lá em Josué capítulo 6, versículo 34, ele libera uma palavra: maldito seja o homem que se levantar, olha isso, maldito seja o homem que se levantar para reedificar essa cidade. Ou seja, querido, muitas vezes para me trazer de volta aquilo que já teve que ser destruído na minha vida lá atrás, na tua vida lá atrás, vai atrair maldição. Porque se aquilo fosse bom, Deus não queria que fosse destruído. Se aquela maneira de viver minha fosse boa, para que Ele tinha que destruir para me ensinar um outro caminho? Se era aquilo que Ele tinha para mim, se era aquele caminho que era o perfeito, Ele não me conduziria de outra forma. Então muitas vezes é isso, está dizendo que mesmo tendo uma palavra, uma profecia, mesmo esse cara sendo tem muito sentido essa questão, o betelita. Por quê? Porque essa cidade, antes de ser Betel, ela chamava Luz. Era uma cidade com costumes, tradições cananeias. Os costumes, as práticas ali não tinha nada a ver com Betel. Então teve uma transformação territorial. Quando a palavra chegou, quando, sabe, os homens de Deus chegaram por ali, houve talvez um mapeamento espiritual, não sei, mas houve ali uma transformação. Aqui não é mais um lugar de costumes cananeu. Eu tinha talvez meus costumes, meus hábitos, mas tudo isso foi renegado, deixado, destruído, para que Deus fizesse um novo na minha vida, novidade de vida. E aqui está dizendo que esse homem, então, mesmo sabendo do que aconteceu na cidade, a transformação da cidade, mesmo talvez ali ignorando uma palavra de sentença que tinha ali, ele tornou a edificar aquilo que o próprio Deus destruiu. Está dizendo, em seus dias Hiel o betelita edificou a Jericó, morrendo Abirão seu primogênito afundou, e morrendo Segube seu último pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué filho de Num. Então tinha uma sentença, tinha uma palavra ali. E aqui, querido, eu queria te atentar para algo simples aqui, simples, volto a dizer, simplório, que está dizendo assim: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus está trabalhando na minha vida, mas Deus não quer que você e eu recue, e comece a trazer de volta, irmão, aqueles práticas, aqueles costumes. Trazer Jericó de volta, é trazer de volta o quê? Impedimentos, obstáculos, é a pessoa continuar fechada, é a pessoa não querer, sabe, que Deus acesse aquela, Senhor, o Senhor pode fazer qualquer coisa, mas aqui o Senhor não mexe. O Senhor pode ser Senhor de qualquer área da minha vida, mas aqui eu continuo do meu jeito. Quem está entendendo?
Olha o preço que esse homem pagou, irmãos. Sabe, porque ele tornou trazer de volta. Então tem pessoas, queridos, se a gente não tomar cuidado, eu quero caminhar para o encerramento, a gente começa a praticar aquilo, sabe? Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eu começo a ressuscitar a minha maneira de viver lá atrás. Isso é trazer de volta a Jericó. Eu começo a fazer como era feito lá atrás. Eu começo, sabe, lidar com as minhas questões. Eu volto para a murmuração, eu volto para a mentira, eu volto, sabe, para a infidelidade. E aí, o que vai atrair? É essa palavra que fala: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso que ele está dizendo, querido, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. Deus não tarda, irmão, a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando em nós. Você pode ter certeza que aquilo que Ele começou na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Mas eu queria te dar esse recado, sabe? Muitas vezes o que o diabo quer é isso, sabe? É colocar um contra o outro, a pessoa voltar a ser uma pessoa queixosa, uma pessoa que qualquer coisinha, o que o pastor falou esse dia aqui, aquele mimimi, sai fora disso aí, em nome de Jesus. É umas coisinhas, irmão, que você vai ver assim, mas porque ele não passou perto de mim, não cumprimentou. É porque, não fala isso não. Quem está aqui? Então, querido, sabe, quando você vê que coisas que era lá de trás começa a bater na tua porta, sabe, não edifica isso não. Porque se a gente tornar a edificar, né, como está lá em Gálatas 2:18, se eu torno a edificar aquilo que eu mesmo destruí, lá atrás eu vi que isso não era bom, eu não quis isso para a minha vida, e agora eu estou voltando a praticar aquilo que lá atrás eu falei que não era bom. Eu vim para Jesus porque eu fazia isso, agora eu continuo fazendo do mesmo jeito, o que adiantou? Se coloca de pé. Querido, Deus está edificando uma igreja madura. Vou repetir, Deus está edificando uma igreja madura. E quando é que eu sou maduro, irmão? Quando eu aceito o tratamento. Ainda que doa, ainda que o meu suor se transforme em gotas de sangue, como aconteceu com Jesus. Ele orou uma vez, orou duas, orou três, ele falou: já que não é possível do jeito que eu quero, seja feito do teu jeito. Querido, você pode ter certeza que o que Deus está fazendo é melhor para você. Você pode ter certeza, irmão, que o que Deus tem para nós é muito melhor. O que Ele tem para mim, o que Ele tem para você, você pode ter certeza, você pode confiar num Deus que não pode mentir. Não é muito difícil você confiar em alguém que não pode mentir. E o que Ele falou a teu respeito, Ele é fiel para cumprir. Só não espera mágica, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui, repete, é até chato, né? Mas muitas vezes as pessoas querem uma mágica gospel. A partir de hoje a tua vida muda, o Senhor está me dizendo que o tempo de cantar chegou. Você não precisa fazer nada, só recebe. Bom, isso não é evangelho. Isso é oba-oba. Evangelho é transformação de vida, é mudança de vida. Evangelho é as boas novas do reino, sabe? Evangelho é isso. Se quiseres e me ouvirdes, opa, tem a tua parte. Esforça-te, tem de bom ânimo, tem a tua parte. E será que, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos e estatutos que hoje eu te ordeno, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Tem condições, irmãos. Mas pode ter certeza que quando nós fazemos a nossa parte, a parte de Deus já está feita, está consumada. Todas as promessas, irmão, tudo que Deus tem para mim e para você, Ele já conquistou. Está disponível, sabe? Agora eu só tenho que trazer de lá para cá. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gosto do teu Senhor. Querido, eu creio num tempo de muitos testemunhos, muitos milagres, muitas maravilhas. Mas esse tempo pode ser hoje, ou pode demorar 20 anos. Deus pode transformar tudo na tua vida, querido, como aconteceu com Isaac. Não demorou 25 anos como na vida de Abraão. Ele estava para tomar uma decisão, o Senhor chegou para ele e falou: não desças ao Egito. Ele não desceu. A
habitou a terra, semeou na terra, no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Mas por que veio a bênção? Porque veio a obediência. Obediência gera bênção. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazeres. Quando eu ouço e faço, eu ouço e obedeço, as bênçãos vêm e me alcançam. As bênçãos correm atrás de você. Amém, amados? Se de alguma forma essa palavra tem algum sentido para você em alguma área, eu não vou falar para você, vem aqui à frente, não. Mas muitas vezes é isso, irmão. Muitas vezes eu estou caminhando por aqui, mas o caminho não é para cá. Deus não me quer aqui. Deus me quer em Nínive, eu estou vindo para Tarsis. Mas por que esse vento? Por que essa tempestade? Simplesmente porque você tinha uma direção e você optou por outra. O que é isso? Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus tem um caminho para você, irmão. E o caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Salmo 18:30. Diga assim comigo: o caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é provada. E ele é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua igreja, da tua noiva, do povo adquirido por um preço. O Senhor sabe qual foi o investimento que o Senhor fez para com cada um de nós que aqui estamos. O teu amor, o teu cuidado, a tua longanimidade, o Deus de paz, que diz a sua palavra, que está nos aperfeiçoando em toda obra para fazermos a tua vontade. Senhor, eu sei que depois que essa vontade é feita, nós alcançamos promessas. Eu sei que há, ó Deus poderoso, promessas relacionadas a tantas coisas. Eu sei que há promessas relacionadas, Pai, a tantos princípios, a tantas situações, que nós recebemos uma direção, e essa direção nos leva, papai querido, a desfrutar, ó Senhor, através da obediência a uma palavra, através de uma fé, de crer em uma palavra, através, ó Deus poderoso, de simplesmente, Pai, inclinarmos os nossos ouvidos e estarmos atentos. Senhor, o que está acontecendo? Com certeza o Senhor disse: você disse isso não me agradou, isso não foi feita a minha vontade nessa área. E imediatamente, após ali nós mudarmos de procedimento, o Senhor está pronto para nos abençoar. O filho pródigo pode sair da casa, mas o pai está ali de braços abertos, esperando ele tomar uma outra atitude, simplesmente de voltar. Pai, no nome de Jesus, eu não sei de que forma nós corremos esse risco, esse perigo de estarmos edificando coisas que pertencem à nossa velha natureza. Aquele, papai querido, que já foi crucificado com Cristo. Já estou, disse o teu servo o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, em nome de Jesus, não permita que eu venha trazer ressurreição às práticas, aos costumes, às estruturas, àquilo que era, papai querido, ó Senhor Deus poderoso, o Jericó na minha vida. Que eu não esteja totalmente fechado, Pai, para que eu esteja totalmente fechado nas minhas próprias razões, nas minhas próprias, ó Pai querido, ideias, nos meus próprios, ó Pai querido, entendimentos. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, ministra os nossos corações, que os nossos ouvidos sejam abertos, Pai, sensíveis à Tua voz, porque eu sei que o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está, ó Pai, nos preparando para viver tudo que o Senhor tem de promessas para nós. Abençoe o teu povo, dá-nos, ó Pai, uma semana de paz, uma semana de experiências reais contigo, que nós possamos estar sensíveis para ouvir a tua direção, onde o Senhor vai nos dizer, apontar o caminho, nos dar a direção, falar aos nossos corações. Tira tudo aquilo que nos atrapalha, tira tudo aquilo que nos impede de viver o teu propósito nessa terra. Nos abençoa, nos edifica, cumpre o teu propósito em nossas vidas. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. E se você recebe essa palavra, diga amém. Amém, queridos. Que o Senhor te abençoe. Você tem aí uma semana abençoada. Mas, querido, reflita nessa palavra. Tem muitas coisas aí, irmão, que Deus está trabalhando, e Ele está querendo agir. Mas se eu realmente, endurecer meu coração, não vai rolar. Amém? Deus te abençoe. Vá em paz, no nome de Jesus.